Sr. Presidente, Sr. Deputado Basílio Horta, saúdo particularmente por me ter colocado a questão e saúdo também pelas indicações que deu precisamente ao Jornal Público de ontem, enquanto antigo responsável pela AICEP, relativamente a este projeto do Hotel Alfamar e que de facto traz alguma luz sobre esta questão e que torna evidente que se tratava de um projeto que estava já previsto de tal forma que já tinha sido considerado como projeto de interesse nacional em 2010 e que agora é que a Ferrostal se lembrou que afinal poderia ser incluído nas contrapartidas da Lei de Defesa Nacional. O que é efetivamente um absurdo, porque bastará olharmos para a lei, para a legislação sobre as contrapartidas, o Decreto-Lei de 2006, que estabelece o regime jurídico das contrapartidas, para verificar que nem de perto nem de longe este projeto pode ser considerado como uma contrapartida elegível para efeitos da Lei de Programação Militar, que se refere explicitamente ao desenvolvimento da indústria nacional, particularmente da indústria de defesa, que aliás está ligada à própria aquisição dos submarinos, para que a indústria portuguesa, a esse nível, possa beneficiar designadamente de transferência de tecnologias que a torne competitiva a nível internacional. Olha, o que é que isto tem a ver com a recuperação de um hotel no Algarve, por mais relevante que isso seja? Não tem rigorosamente nada a ver. E, portanto, aqui, o que é extraordinário e que não pode deixar de ser questionado é como é que o Ministério da Economia se permite avaliar em 600 milhões de euros para efeitos de contrapartidas, 600 milhões de euros, quando o investimento é de 150 milhões, algo que não tem rigorosamente nada a ver com as contrapartidas em matéria de defesa nacional. E, portanto, eu saúdo a questão que me colocou e creio que é um dever indeclinável desta Assembleia responsabilizar o Sr. Ministro da Economia por esta decisão, porque é uma decisão danosa do interesse e da economia nacional. Muito obrigado. Sr. Presidente. Sra. Deputada Carina Oliveira, quando a Sra. Deputada diz que há política, o que é da política, há justiça, o que é da justiça, sou levado a pensar que considera que este é um caso de polícia. Exatamente, Bom, tem toda a razão. Bom, pode ser que seja, porque efetivamente, nós temos um enquadramento legal claro relativamente àquilo que são as contrapartidas militares, que é o Decreto-Lei 154 de 2006, que aqui citei. Ora, que eu saiba, e creio que aqui dificilmente haverá duas opiniões, como é que se pode considerar que a recuperação de um hotel de luxo em Albufeira pode ser considerada uma contrapartida pela aquisição de equipamentos militares? À luz do Decreto-Lei de 2006 que regula esta matéria e que se refere explicitamente à indústria nacional e à capacitação da indústria nacional. E depois também ninguém conseguirá perceber como é que um investimento de 150 milhões de euros de uma empresa alemã num projeto que é seu pode ser avaliado em 600 milhões para efeitos de dizer, bom, em matéria de contrapartidas não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso. E, portanto, como é que isto é possível, Sr. Deputado? E como é que é possível que a Assembleia da República passasse por cima disto e fizesse de conta que não é nada? Ora bem, que o Governo, relativamente à MAN Ferrostal, entenda que, bom, vamos pôr uma esponja em cima do assunto. Os senhores ficaram de nos conceder contrapartidas no valor de 721 milhões de euros, mas, enfim, recupera o hotel, o negócio é vosso, mas não se fala mais nisso. Que o Governo faça isso, bom, isso é o que nós estamos a ver. Agora, o Governo não pode deixar de ser responsabilizado por essa decisão, porque quando os portugueses são obrigados a fazer os sacrifícios que o orçamento que os senhores aprovaram lhes impõe, isto não pode passar em claro, Sr. Deputado. Não pode passar em claro. E o Governo tem que ser responsabilizado até às últimas consequências por decisões como esta. Isto é que são desperdícios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Fazenda, quando nós vemos que a recuperação de um hotel de luxo pode ser considerado para este Governo como uma contrapartida no âmbito da Lei de Programação Militar pela aquisição de submarinos, bem, isto permite tudo. Até a visita da Sra. Merkel poderia ter sido considerada, podia ter sido atribuído um valor e ser considerada como uma contrapartida para efeitos da Lei de Programação Militar. Exatamente. Bom, e aquilo que nós não sabemos, sendo este um negócio tão vantajoso
sendo este um negócio tão vantajoso para os alemães, nós ficamos sem saber se a visita da senhora Merkel a Portugal ou se os segredos trocados entre o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Schäuble têm alguma coisa a ver com estes negócios. Agora, que isto é estranho e que nós não podemos deixar passar isto em claro e que se impõe de facto que o Sr. Ministro da Economia, que ao que parece adia sistematicamente a sua vinda à Comissão de Economia desta Assembleia, que compareça aqui quanto antes, porque ele deve explicações à Assembleia da República e deve explicações ao país acerca desta sua decisão, porque se trata de um contrato assinado já pelo governo português com a Ferrostal, considerando que está liquidado o assunto das contrapartidas militares, vindo aliás de encontro à tese que a defesa dos arguidos que estão em julgamento perante a Justiça Portuguesa defende. Claro que há muita coisa que o Governo tem que explicar a este respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Helder Amaral, de facto, está mal informado, porque o PCP votou contra a Lei da Programação Militar e, precisamente, este projeto que estamos a falar foi um daqueles que esteve na base, entre outros, mas este foi um dos que esteve na base do nosso voto contra, tendo em conta os encargos que iriam decorrer até 2026 por esta aquisição. O Sr. Deputado vem dizer, eu já esperava que dissesse isso, mas isso estava decidido já no tempo do governo anterior do Partido Socialista. O Sr. Deputado, estava decidido, mas quem adquiriu os submarinos não foi o Partido Socialista, foram os senhores. Azar o vosso. Se tivesse sido o Partido Socialista, nós estávamos aí a criticar o Partido Socialista. Não foi e, portanto, nós criticamos quem tomou essa decisão. E quem tomou essa decisão foi o governo PSD-CDS e não pode fugir a isso, atirando para responsabilidades de governos anteriores. O Sr. Deputado refere-se aos processos na Justiça que estão em curso. O Sr. Deputado, estão em curso em Portugal, porque na Alemanha já se concluíram e já houve arguidos condenados. Agora, o Sr. Deputado, o Sr. Ministro da Economia, que tomou esta decisão, não está a ser julgado na Justiça. Ele tem que ser responsabilizado aqui no Parlamento, porque essa é uma decisão política, mas é uma decisão política que tem implicações financeiras muito graves para o Estado português e para a economia portuguesa. O Sr. Deputado diz assim, mas os senhores têm alguma coisa contra os investimentos hoteleiros? Não temos rigorosamente nada, Sr. Deputado. Querem fazer um investimento de 150 milhões de euros para recuperar um hotel no Algarve? Muito bem, são muito bem-vindos e façam esse investimento. Agora, aquilo que não pode ser é que um investimento de 150 milhões de euros num hotel seja considerado como valente 600 milhões de euros para efeitos de contrapartidas da Lei de Programação Militar, pondo termo a um contencioso de 721 milhões de euros, Sr. Deputado. Isso é que não pode ser, e isso é que tem que ser, efetivamente, apurado até ao fim por esta Assembleia. E o Sr. Deputado diz que temos que acompanhar, pois temos, Sr. Deputado, temos que acompanhar. E agora, os senhores que são maioria, não deixem que o Sr. Ministro da Economia sistematicamente fuja a comparecer na Comissão de Economia. Ele tem que vir cá para responder por estas questões, Sr. Deputado.